Na forma de pagamento pós-paga, lembrando que hoje, para o cliente corporativo, existem planos pré-pagos, que você paga antes de utilizar, e o pós-pago, que você usa e depois paga. E no meio, aí só na telefonia móvel, até onde eu compreendo, você tem um controle, que é você paga antes de usar, usa, mas tem alguns benefícios do pós-pago que são benefícios similares, vamos dizer assim, ao pós-pago e pré-pago. Você tem um misto no sistema controle. Mas a maioria dos planos, eu acho que 99% deles são planos pós-pagos para cliente corporativo. Então, nesse cenário de um plano pós-pago, a fatura deve ser entregue através da internet ao consumidor. Isso é uma regra, é uma obrigação. Toda prestadora de telecom, independente do poste, independente do tamanho, ela deve entregar o documento de cobrança, que é a fatura, através da internet. A resolução 632, no artigo 76, ele dá essa informação, tá? A prestadora deve disponibilizar o documento de cobrança no espaço reservado do consumidor. Espaço reservado é aquele que você tem usuário e senha, acessa lá e, lógico, tem que ter a fatura, tem que ter os últimos 6 meses, você tem que ter acesso às informações e normalmente é um sistema que você tem apenas, ou a maioria deles, a parte de fatura. E aí, dependendo da prestadora, tem algum sistema que tem mais ações ou menos ações. Mas aqui eu não vou entrar no sistema de cada prestadora, porque existem diversos. Cada prestadora vai ter o seu sistema, não é um unificado para todas e as funções são variadas. Mas o principal aqui é você entender que toda prestadora deve disponibilizar um portal, ou seja, um sistema, um site, para você acessar esses documentos, tá? As faturas, pelo menos dos últimos 6 meses. E aqui, o que já aconteceu muito e que de vez em quando acontece é que a gente, como consumidor, pode raciocinar: mas eu não recebi a fatura, eu não sou obrigado a pagar. Mas não é isso. Você é sim obrigado a pagar desde que você assinou o contrato. Quando você assinou o documento ou fez o aceite por telefone ou por e-mail, por exemplo, você confirmou e está ciente que existe aquela cobrança de forma mensal. Então, aqui é a operadora sendo obrigada a disponibilizar ela pela internet, para você não depender de correios ou de algum tipo de transporte para chegar o documento na sua empresa. Mas sim, ela é obrigada a disponibilizar isso para você. E o que eu já vi muito, e ainda vejo em algumas situações quando visito algumas empresas, é que algumas organizações, alguns gestores de telecom não têm acesso ao espaço reservado. Isso na minha cabeça é desesperador. Caramba, você tem que ter no mínimo acesso a isso. Então, toda vez que eu visito alguém e que eu vejo essa situação, eu digo: peraí, vamos primeiro resolver isso, porque isso aqui é mais importante, que você vai conseguir analisar muita informação, vai conseguir avaliar mais coisas. Então, esse é o ponto principal, que a operadora ela é obrigada a te dar acesso. Então, lembre-se que a operadora ela deve passar para você, usuário e senha, você deve acessar o sistema, que é o espaço reservado do consumidor, e ela é obrigada a lá te mostrar, te demonstrar, vamos assim, te disponibilizar acesso à fatura. E lá você vai ter mais facilidade. Se você quiser fazer pagamento, baixa o documento, aí você faz o que você quiser. Mas você tem que ficar ciente que a operadora é obrigada a fazer isso. Você tem direito a ter acesso a essas informações como gestor de telecom. Ah, tá. Aqui que essa disponibilidade, como eu te disse que é pela internet, é apenas pelo meio eletrônico. Então, o site, ele faz essa disponibilidade, lá você tem acesso à fatura, por exemplo, um documento PDF. Se você quiser o detalhamento, você baixa ela em um formato que é como sendo de texto, TXT ou algum outro tipo de formato, tá? Mas é por meio eletrônico que ela é obrigada a entregar esse acesso para você do documento de cobrança, que é a fatura.